casa de Deus é um lugar aonde nós vamos habitar. É muito mais do que o lugar onde nós vamos habitar. Em primeiro lugar, é o lugar onde Deus habita. Por que há muitas moradas? Porque agora nós constituímos aquilo que está em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 20. Nós nos tornamos o santuário, parte do santuário de Deus. A Bíblia diz que nós somos o santuário de Deus. Deus habita no Filho dele. Nós não somos o santuário de Deus no sentido único. Nós somos parte desse santuário, porque a totalidade, a grandeza, as dimensões mais elevadas desse santuário não constituem em nós, mas sim em Deus. Então, como que nós podemos entender isso? Com uma palavra: entremesclar. Entremesclar. Nós habitamos ele, ele nos habita. Então, o santuário de Deus tem uma outra palavra que explica ele: comunhão. Uma pessoa que não tem comunhão com Deus, o Espírito Santo, então, permita colocar alguns pontos sobre este salmo. Para você entender, é a pessoa da Trindade que representa a comunhão entremear de Deus com cada um dos seus filhos. Deus está no seu filho está em Deus. Essa comunhão, o novo nascimento nos leva a esta comunhão com a família de Deus. Não pode existir uma coisa mais nobre do que isso para nós, seres humanos. Olha que nós temos fé nisso, que está escrito na Bíblia. Nós, então, nascemos de novo. Nós começamos a fazer parte dessa comunhão e vamos ter um desenvolvimento espiritual, um processo de metamorfose, metanoia, de purificação, santificação, nos aproximando em caráter e mente e conduta a Jesus Cristo dia após dia, em função das circunstâncias. Vamos continuar ouvindo quem sabe mais. Este Salmo 23, você precisa entender o quadro todo. Porque se você observar, existe um pano de fundo do Salmo 23. Existe um pano de fundo, é como se ele fosse um sanduíche. Ele está no meio de dois salmos, o Salmo 22 e o Salmo 24. Qual que é o assunto do Salmo 22? A cruz. Qual é o assunto do Salmo 24? A glória. Então, entre a cruz e a glória, o que nós temos? O Salmo 23. Entende isso? Existem 3 lugares onde você vai estudar esse primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você tem uma absoluta certeza pessoal. Para você entender sobre quem é esse pastor, quem é esse pastor? Então você tem que abrir João 10. Tudo explicado, senhor. 11. Vamos estudar. O que está em João 10 e o versículo 11? Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Meus irmãos, essa palavra pastor, no nosso vocabulário, não está no sentido cristão, está no sentido natural, de ovelhas. É uma palavra que não tem, a gente não faz uma avaliação disso. Mas quando você estuda a geografia daquele tempo, a cultura Presta atenção agora. Você vai descobrir que ser pastor naquele tempo de Cristo era a profissão mais árdua, mais difícil. Uma pessoa, para ser pastor nos tempos bíblicos, ela deveria ter uma vocação profunda. Geralmente, o pastor, ele recebia essa vocação do pai. Porque ninguém, se você quisesse colocar-se no classificado naquela época, precisa de um pastor de ovelhas. Sabe quantas pessoas iriam se qualificar para isso? Ninguém. Ninguém. Era a herança de pai para filho. Porque, geralmente, irmãos, os pastores, eles exerciam essa função por herança. Era por causa da herança. Era por causa da herança. Vou explicar isso melhor. Você conhece a Palestina? Você conhece aquelas terras daquela época? Vou te contar uma coisa. Não sei se alguém que já foi na Palestina. Se alguém que já foi naquela região. Eu já fui. Falo isso com temor do Senhor. Eu já estive lá.
Você sabe como que são os pastos verdejantes lá? Você precisa andar dia e noite para achar um pasto verdejante. Entende? Você precisa achar pastos verdejantes e elas comem. E depois que elas comem, você não tem como voltar para casa e dizer amanhã a gente volta de novo aqui. Não, você tem É que muito dormir. longe. O pastor dormia. Mais ainda, quem aqui conhece ovelhas?